Muito bem, e agora nós vamos com o Luiz Arthur Nogueira. No mercado financeiro, em fevereiro, bateu recorde o volume de saques da caderneta de poupança. Luiz, explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Matos. Aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. É uma quarta-feira com muitas informações importantes, repercutindo inclusive o que ocorreu ontem. A gente vai falar ao longo deste programa sobre a forte declaração do presidente do Fed, o Banco Central americano, Jerome Powell, dizendo que vai ter sim de elevar juros mais do que o mercado gostaria. Claro que isso ontem azedou o humor do mercado financeiro, que hoje já opera com um pouco mais de tranquilidade. Vamos falar também nesta edição sobre a enorme expectativa do mercado financeiro sobre a nova regra fiscal que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar nos próximos dias. Regra esta que vai substituir o teto de gastos. E conforme o Marcelo Matos falou no início, nós tivemos essa informação importante, eu diria até surpreendente, de um volume recorde de saques da caderneta de poupança em fevereiro, 11,5 bilhões de reais. Foi o maior volume desde 1995, quando o Banco Central começou essa série histórica. E aí você pode analisar isso de uma forma positiva ou negativa. O positivo seria o seguinte: olha, as pessoas entenderam que a caderneta de poupança paga muito pouco hoje, 0,5% ao mês mais TR, dá uns 7,5% ao ano, é pouco para quem tem uma taxa Selic, uma taxa básica de juros de 13,75%. Então as pessoas entenderam que dá para tirar o dinheiro da caderneta de poupança e aplicar melhor em renda fixa, em CDBs, em títulos públicos do Tesouro Direto. Agora, a notícia ruim seria se as pessoas de fato estão sacando dinheiro da caderneta de poupança para quitar dívidas, porque elas perderam o controle do orçamento familiar no começo do ano. A gente sabe que início de ano tem muita despesa com impostos, IPTU, IPVA, escola, matrícula, material escolar, plano de saúde. E aí, claro, as pessoas perdem o controle financeiro e acabam tendo que recorrer àquele dinheiro guardado com muito suor na caderneta de poupança. O importante é o seguinte, é a gente entender por que ainda hoje os brasileiros têm quase 1 trilhão de reais guardados em caderneta de poupança, se é um investimento tão ruim comparado com outras opções da renda fixa. Então, talvez falta informação, falte educação financeira para que essas pessoas possam, de fato, fazer escolhas melhores, ou seja, tirar o dinheiro da caderneta de poupança e migrar para outros investimentos que são tão seguros quanto a caderneta de poupança, mas, como eu disse, pagam muito mais porque os juros estão muito elevados. Então vamos começar o mercado financeiro de hoje conferindo a abertura do nosso índice Bovespa. Para isso nós vamos pro telão. Repara aqui uma abertura positiva de 0,70%, índice Bovespa aos 104.952 pontos. Apesar deste bom resultado hoje, a Bolsa de Valores de São Paulo ainda opera no vermelho no acumulado do ano em torno de 5%. Isso significa que quem investiu dinheiro na virada do ano até agora está perdendo parte do seu patrimônio investido. Isso não significa que não possa recuperar esse dinheiro ao longo dos próximos meses. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais, começando com as europeias, todas no azul, após o susto de ontem, com a declaração do presidente do Fed dizendo que vai subir ainda mais juros. Hoje, Frankfurt subindo 0,43%, Londres leve alta de 0,09%, Paris também praticamente estável, 0,05% de alta, e em Madrid 0,45%. Na Ásia, pregões fechados, tivemos em Xangai uma leve queda de 0,06%, em Tóquio uma alta de 0,48%, Hong Kong queda de 2,35%. Quem nos acompanha por imagens, na Panflix e no YouTube, observa aqui o mercado americano todo no vermelho, mas isso é o fechamento de ontem, que foi muito influenciado por essa declaração do presidente do Fed. O mercado americano abre daqui 10 minutos, às 11h30, pelo horário de Brasília. Boa notícia, o índice futuro das bolsas americanas apontando hoje uma abertura em alta lá nos Estados Unidos. E por fim, no último gráfico, o mercado de câmbio, hoje o dólar dando um belo alívio por aqui, uma queda de quase 1%, vendido a R$ 5,15. Aliás, o dólar
aparentemente está louco para romper essa barreira dos R$5. E quando isso pode acontecer, se o ministro Fernando Haddad trouxer uma boa política fiscal, esse novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos e o mercado comprar a ideia de que a trajetória das contas públicas no Brasil ela é positiva no futuro, eu me arriscaria a dizer que tem chance do dólar baixar dos R$5. O euro caindo bem também, 1,08%, R$ 5,42, Bitcoin perdendo 0,92% aos 22.030 dólares. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News um convidado para a gente debater os principais assuntos da economia e do mundo das finanças. É o Matheus Pisani, ele que é economista da CM Capital. Matheus, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jovem Pan. Agradeço o convite para estar aqui hoje com vocês. O prazer é todo nosso. Matheus, queria começar com essa questão da enorme expectativa sobre o novo arcabouço fiscal. O que você acha que vem pela frente e qual a chance disso ser, por exemplo, uma grande bala de prata do ministro Fernando Haddad para mudar o clima econômico no Brasil? Olha, a questão do novo arcabouço fiscal, Luiz, ela é extremamente importante. Primeiro, acho que é até importante a gente voltar um pouquinho no tempo para entender, né, por que ele tem sido tão debatido, né, ultimamente no campo da economia. Desde da metade do ano passado, né, ao longo da campanha eleitoral, a gente viu tanto o Lula como o PT como um todo afirmando que, caso ganhassem as eleições, o teto de gastos ele seria substituído, né, por uma nova regra fiscal. No entanto, essa regra ela acabou não sendo esclarecida, né, ao longo do período de campanha e até agora a gente não tem muitas pistas sobre qual será essa regra, né? E isso é muito ruim em termos, pensando principalmente no mercado financeiro, porque você tira a previsibilidade com relação a qual será a trajetória da nossa dívida ao longo dos próximos anos, né? E isso baliza indicadores macroeconômicos fundamentais como a taxa de juros ou até mesmo a taxa de câmbio, né? Então, entender se essa regra ela vai ser uma regra muito bem construída, se ela vai de fato ser capaz de conter a trajetória crescente que a nossa dívida ela tem passado, especialmente nos últimos anos, né? É uma dívida que, inclusive, ela está um pouco acima, né, da média dos demais países emergentes, então isso reforça a importância de uma boa regra fiscal. Então, tudo isso vai determinar se a gente constrói, de fato, um bom ambiente macroeconômico que privilegie o influxo de capitais ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, ou se a gente vai continuar ali com uma regra um pouco mais frouxa e que acabe não sinalizando, assim, um comprometimento maior do governo para com as contas públicas. E lembrando que do ponto de vista fiscal, a PEC fura-teto, que foi aprovada pelo Congresso no ano passado, que autorizou aquele rombo de cerca de 200 bilhões esse ano, obriga que esse anúncio do novo arcabouço fiscal ocorra até agosto. E aí o ministro Fernando Haddad entendeu essa urgência, essa ansiedade do mercado financeiro e antecipou para o mês de março, que foi uma decisão inteligente. Aliás, Matheus, tem muita gente acreditando que ele possa anunciar antes do dia 22 de março, porque 22 de março é justamente a data da reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir o futuro dos juros. E o governo Lula vem pressionando para que o Banco Central ou reduza os juros ou pelo menos sinalize que em breve fará isso. Na sua visão, haverá espaço para o Banco Central começar a cortar juros? E se a resposta for positiva, quando seria esse início? O anúncio, né, dessa regra fiscal, não só antes do final do prazo estabelecido pela PEC, né, como você colocou, Luiz, mas também antes da próxima reunião do Copom, seria extremamente importante, né, já que é uma sinalização muito clara de que o governo, né, de que principalmente o Ministério da Fazenda, ele está comprometido em criar um ambiente propício para que o Banco Central consiga reduzir juros, pelo menos antes do final do ano, né, que seria uma expectativa um pouco mais pessimista, mas que estava se consolidando, tendo em vista o ambiente de incerteza que estava se criando, principalmente em cima do cenário fiscal do nosso país, né? Eu acho que essa é a palavra-chave aqui para determinar essa relação ali entre a política fiscal e a política monetária, né? Incerteza. Então, o anúncio, né, um cenário ali talvez até um pouco mais otimista, né? O anúncio antecipado de uma boa regra fiscal, ele tem um potencial de impacto sobre as expectativas dos agentes, né, principalmente dos agentes de mercado, muito, muito importante, muito bom, né? E isso sim permitiria, né, que o Banco Central conseguisse reduzir
os juros, talvez no intervalo ali entre o segundo e o terceiro trimestre, que era algo que o próprio presidente da instituição, Campos Neto, já tinha sinalizado em outros momentos, quando a gente ainda não vivia esse ambiente de incerteza tão elevada, né? Mas eles por si só não é suficiente, né? Já que a política fiscal é uma das variáveis que é acompanhada pelo Banco Central. Nós temos outras variáveis que também se mostram extremamente desafiadoras, como o cenário internacional, né, que o Luiz já colocou aqui na entrada, que a gente tem os juros subindo lá fora, um ambiente de incertezas ainda muito elevado, a gente não sabe também como vai ser essa retomada na China. Então, a política fiscal ela é, sem dúvida, uma variável extremamente importante, mas ela vai ser uma dentre algumas que o Banco Central vai olhar para tomar essa decisão com relação à taxa de juros. Matheus, e nesse contexto de juros altos, como é que a equipe da CM Capital orienta os clientes em termos de investimento? Vale a pena ficar na renda fixa? É dinheiro na moleza, com juros altos? Tem oportunidade em renda variável, na Bolsa de Valores? É melhor mesclar, diversificar? Como é que vocês estão orientando? O momento atual, sem dúvida, Luiz, ele é muito oportuno para investimentos em renda fixa, né? A gente tem uma taxa, não só uma taxa nominal, é importante colocar uma taxa real muito elevada, né? Quando a gente compara com as demais economias do mundo. Então, é uma oportunidade muito boa. O Brasil, por mais que a gente discuta essa questão da dívida, que é uma dívida elevada, que a gente precisa impor uma trajetória ali um pouco mais contida para essa dívida, ela não representa um risco para o investidor. Então, esse não deve ser algo que afaste o investidor dos títulos, por exemplo, dos títulos públicos, né? Já que o país ele tem capacidade sim de solvência. Então, a gente não enxerga risco para esse tipo de investimento. Existem oportunidades na renda variável? Também existem, né? Mas o ambiente hoje ele é muito mais desafiador por conta desse processo de desaceleração do crescimento econômico que a gente já está vendo e que a gente sabe que vai acontecer ao longo de 2023. O ambiente internacional, como eu já comentei aqui, um pouco mais desafiador. Então, seria aí o caso de colocar uma lupa e olhar com um pouco mais de cautela para essa questão da renda variável. E, novamente, a renda fixa tem ótimas oportunidades. E aí, quem tiver condição, quem tiver interesse, pode procurar ali um assessor ou o próprio investidor pode ir atrás desses investimentos e alocar o seu capital. Muito bem, Matheus Pisani, economista da CM Capital. Muito obrigado, Matheus. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, um ótimo dia a todos e até a próxima. E para encerrar o mercado financeiro, um assunto político que ainda não contaminou a economia, envolvendo essa polêmica das joias que o ex-presidente Bolsonaro ganhou de sauditas. A Controladoria Geral da União vai começar a investigar essa polêmica envolvendo o ex-presidente da República. Quem tem as informações é a repórter Yasmin Costa. O delegado da Polícia Federal, Adalto Ismael Rodrigues Machado, da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários de São Paulo, vai ser o responsável pelo inquérito aberto pela própria Polícia Federal para apurar o caso envolvendo a entrada ilegal de joias no país, que seriam um presente da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O inquérito, ele vai tramitar sob segredo de justiça e tem ali um prazo inicial de 30 dias para que ele seja concluído, com a possibilidade, sim, de uma prorrogação, caso isso seja necessário. O caso, ele também vai ser investigado pela Controladoria Geral da União, justamente para apurar o foco e a atuação de servidores. O procedimento aberto dentro da CGU é chamado de investigação preliminar sumária e pode levar à abertura de um processo administrativo disciplinar, justamente para punir servidores que tenham agido de maneira irregular nesse caso. Segundo a CGU, a medida vai ser adotada por conta das autoridades que supostamente estariam envolvidas. A investigação não atinge eventuais militares envolvidos no caso, porque eles estão sujeitos a investigações das forças. De Brasília, Yasmin Costa.